um acordo de Paris, né? Mas vamos então refletir um pouquinho, né, algumas questões do porquê da importância de um painel do DF. O que o DF tem de diferente, o que o DF tem a oferecer, o que o governo do DF, o que a sociedade no DF, o que a academia do DF tem como trunfos, né, não só para si, mas para o modelo de governança nacional. Bom, primeiro, a relevância de ser capital. Né? Normalmente, em grande parte das nações, os primeiros grandes, né, iniciativas, as construções principais acontecem nos grandes centros, né? Normalmente são as capitais. O Brasil tem uma história diferente, né? Nossa capital vem depois, né? Ela vem planejada, mas ainda assim, o fato de ser capital joga para o DF uma responsabilidade de ser vanguarda, de ser fronteira, né? Nesse tipo de formulação. Segundo, né? Com essa história diferente, né, que o DF tem, né? Diferente de outros grandes centros aqui no Brasil, o DF uma cidade foi criada, foi estabelecida, né, foi inventada, ela ainda tem até hoje um espaço territorial, ambiental e social de moldagem de desenvolvimento ainda por ser cumprido, ainda em fase de fronteira, que ainda tem por se consolidar. Então nós temos um substrato, uma matéria virgem, vamos dizer assim, aqui no Distrito Federal, muito oportuna para se trabalhar. Terceiro, né, a escala geográfica, né? DF é uma pequena escala, né? Das unidades da federação é a menor, né? Então você poder ter a oportunidade de exercer um inteligente laboratório numa pequena escala, onde você possa ter uma governança maior desse território, é uma oportunidade, né, um fator único que o DF tem a seu favor. A natureza da realidade ambiental e ecológica do DF, ela tem não só por ser central geograficamente, mas ela é central em termos também ambientais, né? A questão do bioma do Cerrado e a climatologia aqui da região de Brasília, do Distrito Federal, né? Ela pode extrair lições que vão ter uma comunicabilidade bastante grande com outros biomas, com outras regiões, né? Lições extrapoláveis, né, para o semiárido, extrapoláveis para o sudeste ou para regiões de mata tendendo para a Amazônia, né? Então há um espaço de comunicação, fora o fato, né, de que aqui o Cerrado, né, não apenas o DF, mas o Cerrado como um todo, é o berçário das águas do país, né? Então a intercomunicabilidade da nossa condição geográfica e ambiental aqui, em termos da hidrologia, da hidrografia, né, é importante, coloca aqui como um espaço central, onde o resto do Brasil tem que voltar os seus olhos. Né? Outro fator que coloca a oportunidade do DF, nem preciso dialogar aqui, é a crise hídrica. Né? A situação de emergência que o DF vive coloca uma situação de emergência de respostas em termos de gestão de governança climática do DF. Como capital, nós temos instituições, né, governamentais e não governamentais de ensino e pesquisa bastante consolidadas e capacitadas, capazes de produzir dados, de produzir informação de qualidade. Sim, com isso, né, um potencial muito grande de geração de informação e conhecimento científico por esses mesmos atores, essas mesmas instituições. E por último, né, essa é uma sociedade que tem um nível de renda médio alto bastante bom, um nível, né, cultural médio, né, comparativamente com outros grandes centros, bastante bom aqui em Brasília, que faz com que seja uma sociedade que tenha uma boa permeabilidade, né, para iniciativas de inovação e para viver mecanismos novos de adaptação. Isso tudo, né, coloca que o DF pode ser, né, e eu penso que assim deve ser enxergado esse fórum, assim deve ser enxergado esse painel de mudanças climáticas, ele é uma oportunidade de um laboratório, como, sinceramente, eu não vejo qualquer outra unidade da federação com melhor potencial do que o DF, de ser um franco laboratório com poder de irradiação de mecanismos, de dados e de metodologias que venham ser produzidas para a construção desse painel, para que outros estados construam seus próprios painéis e seus próprios fóruns. Pois bem, então essa relevância e oportunidade que nós aqui temos, né? Isso, né, não se faz sem inquietações, né?
inquietações e alguns desafios que devam, né, ser aqui pensados, né? Primeiro, que nós temos que ter francamente em mente, né, é que se trata de uma inovação, né? O estabelecimento desse painel, ele vem como uma inovação em muitos sentidos, em todos os sentidos, né? O fato de ser capaz, né, de nos tornarmos capazes de reunir informações científicas de qualidade, como os colegas aqui na mesa trouxeram, e transformar isso em material passível de ser compreendido e absorvido pelos gestores e pela sociedade como um todo, pelos tomadores de decisão no conjunto da sociedade, né, no âmbito público ou privado, isso é o papel de um mecanismo inovativo, né, que é o que o painel se pretende a ser. Né. Bom, um primeiro desafio, né, que é importante se ter em mente é que, por ser um painel local, um painel regional, isso vai implicar um desafio enorme, né? A diferença do IPCC, ele vai funcionar de outro jeito, né? O IPCC, fundamentalmente, ele não cria informação nova, né? O IPCC trabalha com as informações que são produzidas pelos meios acadêmicos no mundo todo. O IPCC reúne, compila, traduz, analisa, sistematiza e produz seus relatórios. É evidente que aquilo que sai do IPCC, ele vai ter também, né, mecanismos de feedback para o conjunto da comunidade acadêmica no mundo, para que se tenha insights e estímulos a essa ou aquela frente de pesquisa, né? Mas aqui para nós, esse esforço de feedback, ele não vai ser só um produto, né, um reflexo do painel em funcionamento. Ele vai ter que se fazer parte do próprio mecanismo de gestão e de funcionamento do painel. Por quê? Veja, né, há lacunas, né, de informação muito grandes para fins de se trabalhar nessa escala, né? Como a doutora Show que apresentou, né, toda vez que nós trabalhamos com escalas menores, né, nós estamos aterrizados, né, na realidade local, e quando a gente dá esse zoom, o tipo de informação que progressivamente você vai precisar, né, tende a ser cada vez mais refinada, tem que ser maior e mais refinada. Veja, para o Distrito Federal, até onde, né, a gente está aqui informado, né, a lacuna de conhecimento ainda é pequena, né? Ainda é pequena em escalas tão reduzidas, né? Tanto em termos de dados, né? Há dados climáticos, dados meteorológicos, sim, né? Mas a interação disso, né, com o conjunto de outros dados, né, hidrológicos, biológicos, sociológicos, econômicos, né, é ainda pequeno para o que se precisa. Então, uma vez esse painel em marcha, ele em andamento, né, ele necessariamente terá que se colocar, em termos da sua gestão, como um demandante de informação, né, de conseguir se dirigir, né, através da FAPDF ou através de quaisquer, que sejam os agentes de fomento, né, a tentar pautar agendas de pesquisas nas universidades e demais instituições de pesquisa, dizendo, olha, esses são os dados que para que o painel funcione a gente precisa. Esses são os dados que existem. Esses são os dados que não existem, que nós precisamos, né, e que é necessário que sejam produzidos. Então, esse vai ser um esforço de gestão, né, que esse painel, por estar trabalhando no nível local, nesse nível de escala, vai ter que ter. Ele vai ter que ter uma gestão de conhecimento, né, vai ter que produzir e articular uma rede própria de conhecimento, produzindo dados próprios e, seguramente, produzindo métodos próprios que os painéis em escalas maiores, em escala nacional ou em escala supranacional, não têm, não dispõem. Metodologias próprias vão ter que ser inventadas para que a gente trabalhe em escala local. Isso, exatamente o que eu acabei de falar, né? As metodologias vão ter que ser enraizadas, né, na realidade local desses autores, né? Porque, veja, né, essa é uma relação absolutamente dialógica, né, que o painel vai ter que ter com a sociedade, né?
porque o painel vai precisar estimular a produção de informação, de conhecimento, e o painel vai ser um consumidor dessa informação. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, essa mesma sociedade, ela vai ser a consumidora, ela vai ser o público-alvo das informações que esse painel vai produzir, né? Então, veja, né? Como é que vai ser na hora que o governo distrital estiver interagindo, né, com a rede pública de ensino, com a rede pública de saúde, tentando estabelecer mecanismos de adaptação rigorosos e no possível cenário de escassez hídrica radical, né? Isso você não consegue fazer simplesmente sem que esses autores sejam participantes do processo, sem que eles estejam vinculados à forma desse painel produzir, ver e se enxergar lá dentro, né? Então, a expectativa que se tem é que um painel dessa natureza, né, por mais que se diga, o painel ele é a perna científica, né, de uma iniciativa regional, né, em relação à mudança climática, ele é o fórum e a articulação social, mas o painel é a perna científica? Sim, ele é a perna científica. Mas seguramente ele é uma perna científica que não se faz apenas pela ciência. Ou esse será um tipo de ciência que só será possível ser construída na hora que os produtores dessa informação, desse conhecimento, que são ao mesmo tempo o público-alvo dessa mesma informação, desse conhecimento, estejam contigo nessa mesma produção, né? Até porque, né, não existe ciência neutra, né? E se há um campo científico onde a controvérsia